Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma live Amigo Bicho. Hoje falando sobre comportamento felino. Ao fundo a gente tem uns cachorrinhos, uns chorinhos, umas coisinhas que a gente conhece bem, né? De bichinho que acaba fazendo. E o contato e o tema de hoje você vai ver a partir de agora, que é comportamento felino. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar o seu comentário aqui embaixo que a gente vai respondendo. Hoje a especialista convidada é a Mayra Veiga. E assim que ela entrar por aqui, eu vou convidá-la, que ela vai responder todas as suas dúvidas relacionadas a comportamento felino. Lembrando que a gente tem um super kit para ser sorteado. Se você tiver aí vontade de ganhar um bom é só entrar em contato com o nosso feed, que no nosso feed tem os comentários. E nos comentários, ora, Mayra Tupi. Vamos lá. Vamos convidar Mayra Tupi. Ela aqui, ó. E tem uma pessoa me chamando para conversa. Regina Bastos, não é o momento. Era aí que a gente vai conversar com a Mayra primeiro. Mayra Tupi. Ver se a Mayra aceita a gente aqui. E aí tem um super kit para sorteio, então. Tá lá no feed. Se você quiser participar, é só ir lá marcar 3 amigos e assistir aqui a nossa live também. Tudo bem, Mayra? Tudo Maíra. bem, Luciane? Maíra, Maíra, isso. Maíra. tudo bom? Tudo jóia. Então, o nosso tema de hoje é comportamento felino. Eu queria que você falasse um Isso. pouquinho sobre você. Você está Uhum. representando bem um laboratório, não é isso? Isso. Eu sou Maíra, eu sou médica veterinária, né? E eu trabalho na Mouragro, é uma empresa, pelo laboratório Seva Pet Saúde Animal, né? E aí eu vou estar falando hoje um pouquinho do comportamento felino para vocês. É um tema que é muito grande, é um tema que é um pouco complicado, né? Mas a gente tenta falar de forma genérica, um básico, mas é claro que a gente vai acabar encontrando alguns problemas pontuais, né? Que vão ser necessários ser ditos depois, ser conversados depois, né? Mas é um tema que eu considero muito importante, porque tem muita gente que tem, né? Que tem vontade de adotar o gato e não sabe como é que é, às vezes pensa que é a mesma coisa que você ter um cachorro e não é, é totalmente diferente, né? A gente vai ter um Verdade. sorteiozinho no final legal, né? Um copinho desse aqui do Feliway para vocês, uma bolsinha térmica dessa daqui, e a gente vai ter também o Vectra, né? Que é o nosso ectoparasiticida, que na verdade é para pulga e carrapato. E a gente vai ter um sorteio também do Pets e Gatos, que é para vermes, né? O nosso vermífugo para E aí, gatos. o pessoal que quiser participar é só ir lá no feed da Amigo Isso. Bicho Marcar e três colocar amigos. lá 3 pessoas, né? Aham. Curtir, né, a página do Amigo Bicho e também manter aqui o seu contato com a gente na live, continuar nos assistindo, que são critérios, né? Você tem que assistir a live e também marcar os 3 amigos lá na postagem no feed. Vamos Isso. começar falando sobre estresse felino? Vamos sim. Como é Né, que esse estresse felino ele se dá? Assim, o que que a gente pode considerar um estresse felino? o que que acontece, né? Os gatos, eles são animais que eles conservaram muito daquele comportamento ancestral, né? Então, aquela característica selvagem, né? Então, eles se assemelham muito aos felinos silvestres, né? Eles têm muito desse comportamento ainda. Então, o que que acontece? Eles são animais solitários, né? São animais que não estão acostumados a mudanças de rotina, são animais que são territorialistas. Então, qualquer mudança, né, nessa rotina deles pode desencadear um estresse. Então, pode levar esses animais a ter o estresse. E o estresse, ele não é ruim só para a parte psicológica e comportamental do animal, né? O estresse, ele pode levar o animal a desencadear problemas também de saúde. Então, ele altera também a parte fisiológica do animal. Então, ele pode levar à liberação do cortisol, que é o que a gente chama de hormônio do estresse. E aí, com isso, dependendo da quantidade, do tempo que é liberado esse cortisol, a gente pode gerar uma imunossupressão. E o que que é uma imunossupressão? É uma queda da imunidade. E aí, deixar esse animal apto a ter outros problemas de saúde também, né? Então, assim, o animal muitas vezes para de beber água, o animal para de defecar,
o animal para de comer. Então, assim, essas mudanças levam a problemas muito maiores. É como se fosse, o estresse é como se fosse um gatilho, né, para você ter problemas muito maiores em relação a esse animal, né, que pode levar a doenças. E o seu animal, ele te mostra isso, ele vai mostrar, ele vai ter comportamentos que você vai perceber que ele não está muito legal. Então, é muito importante a gente estudar o comportamento, antes de adotar um animal, a gente estudar esse comportamento dele para saber como que ele tá. E muitas vezes até pelo convívio, né? Pelo convívio com o animal, você vai descobrindo isso também. Então, assim, o gato, por exemplo, é um animal extremamente limpo, é um animal que se lambe, é um animal que gosta de se manter limpo, bonito. Então, às vezes, você vê aquele gato que tá, né, com aquele pelo sujo, opaco, tá num canto. Então, isso não é um comportamento natural do gato. O gato é um animal muito vaidoso, né? A gente fala vaidoso, mas não é vaidade. Enfim, é um animal que ele gosta de estar limpo, estar bem. Então, assim, ele vai deixando algumas dicas pra gente de que ele não tá muito legal. Né? Então, às vezes, micção, ele para de urinar, né? Igual eu falei, para de defecar, defeca no lugar errado. Então, a gente tem que aprender a ler o nosso animal, né? A ver o porquê que esse animal está diferente. E aí a gente vai precisar realmente de recorrer a soluções, né? A gente tem que procurar o porquê desse estresse, tá? A gente pode, que é até um conselho também para quem procura adotar ou comprar um cachorrinho. Esse conselho também é recomendado para quem quer um gatinho, por exemplo. Tentar equiparar a personalidade do animal à sua personalidade. Às vezes as pessoas erram querendo um animal muito agitado, sendo que elas são pessoas preguiçosas. Ou às vezes as pessoas erram por querendo um animal mais calminho, sendo que elas são mais ativas. Uhum. Isso é uma coisa, é um critério na hora de escolher assim a personalidade do bicho? Então, é muito, assim, na minha opinião, é muito mais fácil você ter esse comportamento de cara de um cão. Então, um cão, você vai saber muito mais fácil como é a personalidade dele. Né? Então, assim, você adota um cão, você já vê se ele é agitado, ele chega em casa, ele vai te manifestar se ele é um animal calmo, se é um animal tranquilo. Já o gato, ele precisa de um período de adaptação. Né? Então, esse período de adaptação dele pode ser um pouco demorado. Você tem que ter paciência, você tem que ter calma. Não é igual o cachorro que se adapta mais facilmente. Então, assim, se você adotar um gato, você precisa de pular esse período, então você não vai conseguir ver de cara, né, a personalidade desse animal. Então, assim, pode ser que ele seja um animal muito introvertido, mas pode ser que ele esteja introvertido devido ao momento, devido a esse período que ele precisa, né, para se socializar, para se adequar ao ambiente, para se familiarizar, né, muito diferente do cão. Então, assim, eu acho que por isso que eu falei que o gato não é a mesma coisa que você ter um cão. Né? Então você precisa de ter um pouco de conhecimento, estudar um pouco antes de pegar. Então tem gente que fala assim para mim: nossa, eu vou pegar um gato que é muito mais fácil. Todo mundo fala que é muito mais fácil. É muito mais fácil? De certa forma, sim. Quando você entende, né, a natureza desse animal, quando você entende o comportamento dele, isso sim passa a ser mais fácil. Mas quando você não entende isso, você pode vir a pegar o gato, adotar o gato, e no início isso já te dá uma dor de cabeça muito grande, porque o gato vai ficar retido num canto, o gato vai miar, enfim, ele vai te dar um pouco de trabalho. E você tem, né, como dono, como tutor, que ajudar a minimizar ao máximo esses estresses que ele está sofrendo. E você tem ferramentas para isso, você tem ferramentas para te auxiliar, né, nessa adaptação. Então, você tem que estudar um pouco também, né, e se familiarizar com a natureza dele para, né, adotar um novo animal. E qual é o tipo de sociabilização que eu posso implementar, né, nesse início de convívio com os gatinhos? Sim. O período de sociabilização a gente chama, né, o processo que esse animal ele se torna apto a viver em sociedade, né? Então, assim, a gente quer que esse animal viva bem. Então, esse período de sociabilização em felinos, ele se dá da segunda à oitava semana. Então, há mais ou menos até 2 meses de idade aí, é uma fase que é muito importante. Por quê?
né? É uma fase que ela marca muito o comportamento do seu animal. Então, se for um animal que tem muitos traumas nessa fase, né? Então, é um animal que urina no lugar indevido, e aí você chama a atenção dele, você grita com ele, enfim, ele faz alguma bagunça, derruba um móvel, você borrifa água, igual eu já vi muita gente ensinando o animal com borrifador de água, que é terrível. Então, assim, ele vai se tornar um animal extremamente medroso, um animal que não quer contato humano. Então, essa fase é muito importante. A gente tem que associar essa fase de sociabilização com experiências positivas para o animal. Né? Então, dando petisquinho, recompensando, ajudando ele realmente, né, nessa convivência dele. Ele é um animal novo ainda, ele está se adaptando, ele não pode associar esse período a experiências negativas. Entendi. Agora, uma outra questão também é quando você tem um gatinho e o ideal é que o gatinho esteja sempre próximo, né, ao seu tutor, que não deixe ele dar grandes voltas, porque numa dessas grandes voltas ele pode brigar, ele pode se contaminar com alguma doença, né, ele pode, enfim, sofrer algum tipo de maldade. Então, o Uhum. ideal é que fique ali no próprio território, né? Mas assim, ao mesmo tempo, você acha que o gato deve ficar dentro de casa? E se ele fica dentro de casa, como fazer para que ele não seja um animal, sei lá, extremamente sedentário, né? Como fazer a Sim. estimulação do animal? Como fazer um enriquecimento ambiental? Isso, é exatamente isso. Né? Então, assim, é muito importante essa parte de estimulação, de enriquecimento ambiental para esses animais. Né? Então, assim, você tentar. O gato é um animal que precisa de espaço, autonomia, ele precisa de conforto, bem-estar. Então, assim, você tem que tentar minimizar esses fatores de estresse para ele. A gente, ao mesmo tempo, não quer que ele vá para a rua, né? A gente sabe que existem doenças infecto-contagiosas, né? Então, a gente tem aí a FIV-FeLV, a gente tem a esporotricose, a gente tem ectoparasitas, que são os carrapatos e pulgas, a gente tem endoparasitas, que são os vermes. Então, a gente não quer realmente que o nosso animal tenha contato, sem contar, né? Risco de atropelamento, risco de alguém machucar esse animal, porque ainda existe muita gente maldosa nesse mundo que machuca esses animais. Então, o que, que a gente quer? A gente quer manter ele dentro de casa. Então, para isso, a gente tem que minimizar esse estresse dele. Então, a gente tem várias maneiras de fazer isso. Né? Então, seria disponibilizar toquinhas, lugares para ele se esconder, para ele descansar. Você pode colocar prateleiras, vende muito na internet, né? Aquelas prateleiras para eles subirem, aquelas toquinhas para eles deitarem, aquela pontezinha. Caixa de papelão, gente. Gato ama caixa de papelão, então não precisa de ser algo caro, gastar dinheiro. Então você coloca uma caixinha de papelão para ele entrar, espalha no ambiente, ele se sente seguro, ele se sente confortável nesses lugares. É uma característica ancestral do gato, ele ficar nesses ambientes pequenos, fechados, porque ele dependia da caça, então ele se escondia nesses ambientes pequenos e ele, como eu falei antes, né, ele preserva muito ainda do seu comportamento ancestral. Então, esses ambientes são extremamente assim confortáveis para ele. Outro fator, água, né? A água tem que ter à vontade, disponível. Gato gosta de água fresca, água limpa. Então a gente tem aquelas fontes, né, que são águas que é de água corrente e gato adora. A gente tem aquelas vasilhinhas de porcelana. Aqui em casa a gente tem 2 gatos, né? Desculpa, engasguei. E a gente reparou que a gente colocava água nas vasilhas para eles e eles não bebiam. E aí a gente estava deitada, quando chegava de manhã, estava eles bebendo da nossa caneca. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a deixar caneca para eles espalhados pela casa, porque a caneca é de porcelana, ela mantém a água fresca. E a gente trocava sempre. A água que a gente bebe é uma água que a gente troca sempre. Então, o gato também gosta disso. Então, lembrar de trocar sempre a água. A comida, ele come em quantidades pequenas, muitas vezes por dia. Né? Então, assim, lembrar também desse fator de colocar a comida em quantidades, não colocar aquele monte de comida. A comida acaba perdendo o cheiro e se torna desinteressante para ele. O gato, ele gosta do cheiro forte, então coloca um pouquinho, mais tarde você coloca mais um pouco, né? E assim por diante. As caixinhas também têm que estar espalhadas no ambiente.
Eles têm preferência até pelo tipo de substrato que tem na caixinha. Então, assim, tem gato que não gosta de sílica, tem gato que não gosta daquela madeirinha, enfim. Então, você tem que achar até o substrato ideal para o seu gato. Então, você pode colocar diferentes caixinhas com diferentes substratos e verificar qual que ele gosta mais. Né? Lembrar de espalhar sempre essas caixinhas, não colocar essas caixinhas no mesmo lugar, porque para eles vai contar como um lugar só. A gente tem uma formulazinha que a gente usa que é a N+1, né? N é o número de animais que você tem. Então, se eu tenho 5 animais, o ideal são 6 caixinhas de areia espalhadas pelo ambiente. O ideal são 6 potinhos de água espalhados pelo ambiente, 6 potinhos de comida espalhados pelo ambiente. E outra, manter sempre a caixinha limpa, a água fresca e a comida também fresquinha. Né? Porque às vezes a pessoa fica 2 dias sem limpar a caixinha de areia do gato, e aí o gato vai lá e faz, né, xixi onde ele quiser mesmo, vai fazer no meio da roupa, vai fazer no sofá, é claro que ele não vai querer mexer na caixinha. O meu gato, o gato da minha irmã, ele ainda é mais tranquilo com isso, ele é meio porquinho, tô brincando, ele não é porquinho, mas assim, o meu gato, ele vai na caixinha assim que a gente limpa a caixinha. Se tem um cocôzinho enterrado, já incomoda ele. Então a gente tem que manter a caixinha bem limpinha, né? Igual eu falei antes, cada gato tem sua personalidade também em relação a isso, né? Então a gente tem que entender também a personalidade de cada gato. Bom, Ah, quando eu você... nem, desculpe, eu esqueci de falar. E a gente tem uma outra ferramenta que nos auxilia em relação a isso, que é o Feliway. Né? O Feliway é um feromônio sintético da Ceva. A gente tem uma linha completa que é o Feliway Classic, a gente tem o Feliway Friends e o Feli Scratch, que ajuda também em relação a esses manejos no meio ambiente. Né? O feromônio, ele é um sinal químico que é deixado no ambiente pelo gato, e ele é espécie específico. Então, sabe quando o gatinho tá se sentindo bem com a gente, ele começa a esfregar o bigodinho assim na gente? Ele tá passando esse feromônio, né? Então, esse feromônio que ele passa, ele tá te marcando, ele tá falando, ela é minha, né? Então, ele tá marcando, ele passa esse feromônio quando ele se sente bem, quando ele se sente confortável. Então, o Feliway, ele é esse feromônio, é o feromônio sintético facial, que é o mesmo que ele passa, né, quando ele esfrega o bigodinho. E aí, o que esse feromônio vai fazer? Eles têm no céu da boca uma papilinha, né, uma papila que a gente chama de papila incisiva, e ela serve para captar feromônios, né? Então, vai captar esses feromônios, vai passar por um órgão específico que chama órgão vômero-nasal e vai para o sistema límbico, que é o cérebro emocional dos gatos, e vai proporcionar essa sensação de bem-estar e conforto. Então, quando a gente liga o Feliway na tomada, ele é uma ferramenta que nos auxilia muito também nessa parte de diminuição de estresse. Né, você vai ter o feromônio sendo liberado no ambiente que está dando essa sensação de bem-estar, de conforto para ele. Né, a gente tem também a questão de arranhadores que devem ser colocados no ambiente. Né, a arranhadura é um comportamento natural do gato. Ele arranha tanto para demarcar território, quanto para... enfim, pode ser um comportamento excessivo, pode ser prejudicial, sim, mas geralmente para deixar o próprio cheiro, né, e marcar o território, né, falar esse lugar é meu, né, isso aqui é meu, enfim. Então ele usa isso para demarcar o território. Então os arranhadores são importantes para eles, né? Os brinquedinhos, a gente tem aqueles brinquedos interativos que você coloca a comida dentro, né? E aí o petisquinho, ele vai querer pegar o petisquinho e brincar com esse brinquedo. Aqui em casa eles gostam muito daquela varinha que tem uma fita na ponta. Você já viu? Aham. A gente Então, até fez uma live semana passada com a Mariana Davis, que é da Pet Shop Amigo Bicho, e a gente aham. mostrou aí alguns itens, entre eles uma varinha dessas, que é para os gatinhos, Nossa, na eles realidade, amam, vários gente, eles amam. produtos para gatinhos, mas assim, um deles foi esse de varinha com uma peninha ou alguma coisinha na ponta, né, que eles amam. Sim. Falando em brincadeiras, assim, você acha que essas brincadeiras devem ser feitas quantas vezes por dia? Qual é o tempo que se deve fazer esse tipo de brincadeira? Que a brincadeira também é uma estimulação, né? Uhum, com certeza, né? Quando você brinca com o animal, ele acaba liberando hormônios que são hormônios do prazer, né? Então, dopamina, serotonina.
Então, você não precisa de brincar muito com o seu animal, mas seria o ideal você ter esse período fixo para brincar com eles, né? Então, assim, vou brincar todo final da manhã, né? Finalzinho da manhã, eu vou brincar com o meu animal. Ou finalzinho da tarde. Coloca um período fixo. 15 minutinhos no máximo é o suficiente para você brincar com ele, né? Mas, enfim, é o suficiente para ele liberar esses hormônios, né? Enfim, se sentirem bem, se sentirem confortáveis, diminuir o estresse, diminuir doenças concomitantes, já é o suficiente para você brincar com ele. Se você tiver um tempinho a mais, uns 20 minutinhos, ótimo, né? Meia horinha, mas 15 minutos também é um período que eu considero ideal para você brincar com o seu animalzinho todo dia. Se você conseguir fazer isso 2 vezes por dia, melhor ainda. Uma de manhã, uma à noite, brincar um pouquinho de cada vez também, eu acho bem legal. Os tutores de cachorros, né, quando viajam, deixam o cachorrinho numa hospedagem ou deixam o cachorrinho, de repente, na casa do tio, da tia. Com o gato, como é que funciona, né, quanto à viagem, assim? A gente pode deixar o gato na casa da tia, por exemplo? Não, o gato já é um animal que é mais complicadinho. O gato, igual eu falei, ele preserva muito ainda desse comportamento ancestral, né? Então, ele preza muito a zona de conforto dele, o território dele. Então, sair dessa zona de conforto para ele é um fator de estresse. Então, quando a gente analisa alguma viagem, alguma mudança, a gente tem que ver realmente se é necessária, é, não tem como eu manter ele em casa e alguém ir cuidar, que seria algo que seria muito melhor para ele. Porque quando você tira ele da zona de conforto dele, já se torna uma situação ameaçadora para ele, né? Então, ele já se sente desconfortável, estressado. Então, não é a mesma coisa que para cão, né? Então, o ideal é a gente tentar evitar. Eu vou fazer uma viagem, vou ficar 2 dias fora. Você vai transportar o seu gato 3 horas na viagem, vamos supor, né? Então, 3 horas de viagem, você tirou ele do ambiente dele, pôs uma caixinha, levou para dentro do carro, já foi o estresse da viagem, chegou num ambiente estranho que ele demora, ele não é igual o cão que se adapta facilmente, né? Mesmo se for um ambiente que ele já conhece, ele vai demorar um tempinho para se adaptar, né? Porque ele não estava nesse mesmo ambiente. Então ele vai demorar um pouquinho para se adaptar. E aí vai ficar escondido, vai ficar nas toquinhas, mesmo que você faça assim uma adaptação legal, de qualquer forma, ele ainda vai ficar um pouco arredio. Para você ficar um dia com ele lá e voltar no dia seguinte, passar o estresse tudo de novo, será que compensa? Né? Então, assim, a gente tem que analisar se realmente é viável ou não. É claro que às vezes não tem como evitar, né? Então, o animal, ele precisa de ir numa clínica veterinária. Um animal, às vezes, a gente fica um tempinho maior, então ele precisa de viajar com a gente também. Então, tem situações que não dá para evitar, mas a gente consegue minimizar esses fatores de estresse, né? Então, um deles é a gente deixar a caixinha de transporte no meio ambiente, né? A caixinha de transporte, ela tem que fazer parte do ambiente do gato. Ele não pode associar a caixinha de transporte a algo estressante. Então, você colocou a caixinha no meio ambiente, borrifa o Feliway Spray lá, né, para ajudar na atração desse gato, porque ele vai se sentir confortável lá dentro. Coloca um petisquinho lá dentro, um brinquedo lá dentro, para ele acostumar a entrar na caixinha, né? E aí, essa caixinha já não vai ser mais tão estranho a ele, um fator que vai gerar tanto estresse, né? Então, pus ele na caixinha, né? Levei. O que eu faço agora? Cobre essa caixinha com uma toalhinha. Põe dentro do carro e prende a caixinha. Você pode deixar a frente dela aberta para ele te ver, enfim. Mas põe dentro do carro, prende para evitar esse saculejo, né? O carro, né? Mexendo acaba estressando, enjoando o animal também. A gente tem algumas playlists, né, no Spotify que são para gatos. No YouTube também tem, né? Oi? No YouTube também tem. Tem também. Então, assim, é muito interessante você colocar uma playlist para o seu gatinho. A gente tem uma que chama Relax My Cat, tem uma do David Tai também, que foi comprovado cientificamente que acalma esses animais, né? Então, assim, você pode colocar essa playlist, não é mimimi, não é blá blá blá, porque tem gente que fala, mimimi, que não sei o que. Não é, gente. Você diminui muito o estresse do animal quando você tem esse manejo correto,
né? Evita os ruídos externos. Se o seu carro tem ar-condicionado, maravilhoso. Coloca, liga, fecha os vidros, né? Liga o ar-condicionado para evitar esses ruídos externos, né? Coloca a musiquinha lá, ele já vai chegar muito mais tranquilo do que você jogar ele no carro de qualquer jeito, levar ele dentro. Um dia chegou uma menina na clínica, né? Eu estava até na clínica de uma amiga minha, da Carol, que chegou com um gato dentro de um pacote de pão, porque falou que ele gostava. Ele pode gostar, mas é algo estressante, né? Então, no pacote de pão. Colocou ele no saquinho de pão e levou ele no colo. Então, assim, o gato pode fugir, pode se machucar. Então, tentar levar ele na caixinha de transporte mesmo, de maneira segura, né? Perguntaram aqui sobre uma viagem maior de 16 horas, né? Sobre calmante. Então, nessa viagem longa de 16 horas, eu não considero legal o calmante para gatos. O meu gato é um gato que é extremamente, assim, traumatizado com viagem. Porque quando eu morei em Lavras, eu fiz faculdade em Lavras, e eu viajava muito com ele. E aí eu ia viajar, ele ficava estressado, e eu tinha que pôr fralda, porque ele fazia cocô, eu tinha que dar Cepram, as meninas estão rindo aí porque elas lembram. Então, assim, Travou. Eu travei ou Maíra travou? Você que está nos vendo aí, comenta aqui. Quem é que está travado, meu Deus do céu? Maíra, você está entre nós? Perdi a Maíra. Sou eu que estou travada, gente? Comenta aqui embaixo. Quem é que está travando? Maíra? Eu acho que eu vou então tirar a Maíra. Comenta aqui, gente. A Maíra saiu, olha lá. Maíra travou. Isso aí, gente. Me ajuda aqui, porque às vezes a gente nunca sabe o que a internet está nos proporcionando. Deixa eu chamar a Maíra novamente, então. Sabe como é que é? A gente compra um pacote X e eles falam que vão oferecer uma coisa e oferecem tipo um terço, né? É dramático. Maíra, vamos lá. Bom, a gente está falando então com a Maíra Veiga, que é médica veterinária, está falando sobre oi, comportamento voltei. felino. Gente, os Oh, problemas do caiu. ao vivo, que horror. Mas tocou meu Super telefone aqui e acontece. saiu da live. Aí eu falei, gente, o que eu faço agora? Fiquei doidinha aqui. Mas enfim, né, até perdi o rumo aqui. Onde que eu tava? Bom, você estava Falando da falando em viagem relação ao traumatizante. transporte, porque a moça tinha perguntado se Isso, 16 viagens horas de longas. viagem pode dar algum tipo Isso. de remédio. Então, o que eu recomendo é a mesma coisa, assim, você tentar parar com o gato um pouquinho, né? Leva uma guia para ele descer, beber uma água, andar um pouquinho. Enquanto isso, borrifa de novo, a gente tem, eu falei, o spray, borrifa na toalhinha, espera uns 10 minutinhos para pôr ele de volta, porque o veículo é alcoólico, então o cheiro é forte quando você borrifa. Tá? Então, leva ele para dar uma voltinha, andar um pouquinho no ambiente tranquilo, calmo, sem ruído, sem barulho, né? Só para ele dar uma esticadinha e borrifa de novo. O Felipe espera um pouquinho, depois de umas 6 horas e pouco, 7 horas no máximo, e vai mantendo assim. Porque calmante, anestésico, assim, eu já considero para gatos, eu não acho nada legal, sinceramente, tá? Agora vamos falar sobre a tão temida briga entre gatos. Às vezes a gente Sim. tem muitos gatinhos. É comum, às vezes, os gatinhos estarem se dando bem, de repente, do nada começam a se dar mal. Então, Ou, às vezes, inimigos, eles são inimigos para sempre, são inimigos desde o início. Como é que funciona isso? o gato, ele é muito territorialista, né, Luciane? Então, assim, é, essas brigas geralmente são decorrentes de um manejo que já foi iniciado de forma incorreta. Então, às vezes, você já tem um animal adulto e você vai adaptar um novo animal. Então, vou adotar um novo animal, né? Então, vou colocar ele em casa. Como é que eu faço? Eu vou só jogar ele em casa? Não, mas é o que muita gente faz. Pega um gato, leva para casa e pronto. Então, aí já começa de forma errada. A gente tem na internet, né, o passo a passo em relação a isso, de como você fazer a introdução de um novo animal, no caso de felinos. Então, é muito importante você seguir esse passo a passo para não gerar estresse e não gerar essa introdução incorreta que mais tarde, que vai desencadear brigas e essas brigas vão perdurar. Né? Então, às vezes, mesmo no futuro, mesmo de muito tempo de convivência, vai continuar essas brigas. Então, assim, quando é filhotinho, a gente vê que já é mais tranquilo essa adaptação.
Mas quando são animais adultos, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que rezar 10 Pai Nosso, enfim. Você tem que ter calma, porque olha, o processo não é fácil Pode não, levar tá? quanto tempo, assim, para que Pode consiga levar de a semanas paz a voltar? meses, né? Pode levar de semanas a meses e pode acontecer também de não dar certo. Então, não dá certo de forma nenhuma. Então, você pode recorrer a um especialista de comportamento, que eu acho bem importante também nessa fase. Então, como é que é uma fase de introdução de um novo animal? Né? Então, adotei um novo animal. Primeira coisa, leva no veterinário, porque esse animal ele pode ter alguma doença, como a gente já falou antes, uma doença infecto-contagiosa. Ele pode ter ectoparasita, pulga, carrapato, verme, e isso vai passar para o seu animal. Então, a primeira coisa, leva num veterinário para ver se está tudo certinho, para ver se está correto. E aí, levou no veterinário, ele viu, deu ok, pode levar para casa. Então, levou para casa. O ideal é você colocar num ambiente separado, né? Ah, eu não tenho ambiente separado, eu tenho só um banheiro em casa. O meu gato vai subir aqui agora. É, Ah, deixa ele participar. A gente quer. o Olavo. Esse é o Olavinho. Então, é... Ai, deixa eu pôr ele aqui. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. Depois, então, no Depois momento a gente dá você uma olhadinha, né? está com bastante pergunta. A gente finaliza, então, essa com relação à briga corporal, e aí eu volto para os comentários, É, e depois a gente dá continuidade na live tá. normal. Então vou só falar em Porque senão relação sabe a o que esse acontece? período de As perguntas vão adaptação, porque sumindo. eu não tô conseguindo acompanhar. Mas então esse período de adaptação, né, você levou no veterinário, deixa esse animal separado. Deixa ele no ambiente que ele tem os recursos necessários para ele. Então, água, comida, caixinha de areia, brinquedo, né, ambiente para ele descansar. Deixa ele nesse ambiente. Meu gato tá aqui. E aí, levou ele para esse ambiente diferente, os outros animais vão ficar separados. Né? Então, coloca na porta do banheirinho, onde ele estiver, do banheiro, do quarto, do cômodo que ele estiver, coloca alguma coisa atrativa para os outros gatos irem até esse ambiente e sentir o cheiro dele, né? E associar isso a algo positivo. Então, coloca um brinquedinho, coloca um petisco que vai atrair eles e eles vão sentir. Então, essa é a primeira fase. Né? A segunda fase vai ser a troca de cheiros. Então, eles têm caminhas, os lugares que eles vão estar deitados, pode ser feito com toalhinha. Então, leva uma toalhinha de um para o outro. Então, vamos supor, esse animal que está no cômodo está com uma caminha. Tira a caminha dele e leva para o outro de fora. Leva a caminha do de fora para o de dentro, para eles sentirem, né, o feromônio que é deixado. Enfim, então a gente vai fazer essa parte da adaptação depois, né? Que seria essa parte do cheiro. E aí depois a gente parte. Gente, ele tá querendo subir na mesa. A gente parte. Deixa ele livre. Eu tô ronronando aqui. A gente parte para o estímulo visual. Então, você pode colocar um em contato com o outro para gerar um estímulo visual, né? Então, assim, põe dentro da caixinha de transporte inicialmente, né, para não ter esses conflitos. E aí você vai acostumando, vai fazendo dia após dia. E aí, depois de certo tempo, você pode tentar o contato físico. Então, coloca alguns brinquedinhos para eles se distraírem, para eles não brigarem. Enfim, é um processo demorado. Depois desse contato físico, depois pode demorar. Então, vai demorar um tempinho, pode ser que, né, que demore mais do que você imagina, mas tenha paciência, tenha calma que vai dar certo. E aí, só depois disso, se você vê que no contato físico eles estão bem, e aí você dá o passe livre. Né? E é claro que eu tenho que falar do Feliway. O Feliway Classic é extremamente importante numa fase de adaptação. Então, ele ajuda muito na introdução de um novo animal no ambiente. Então, ele é uma ferramenta que te auxilia demais nesse quesito. Ele vai proporcionar bem-estar, conforto, né? Então, você liga ele na tomada, então ele ajuda demais, né, nessa parte. Quando é filhotinho, como eu falei, é mais tranquilo, geralmente é mais tranquilo. Mas quando são dois animais adultos, esse conflito pode perdurar, esse tempo de adaptação pode ser maior. A gente tem, em caso de conflitos, eu já tenho eles introduzidos e eu estou tendo problema de conflitos entre eles. A gente tem o Feliway Friends,
né? O Falloway Friends, ele difere do Classic em relação ao feromônio. Ele seria o feromônio mamário, que é o que sintético mamário, que é o que a cadela libera quando tem os filhotinhos, para apaziguar, para harmonizar os filhotes. Então, ele seria esse feromônio. Então, ele ajuda muito nessas situações de conflito, né? Então, perseguição, bloqueio, né? Aquele tapa na cabeça, subiu na prateleira, um bloqueia o outro, e aquela confusão de gato. Enfim, então ele ajuda muito nesse quesito a Vanessa falou ali que a fumaça é um amor. É um amor, nossa. A gente chega lá, ela... Você fala assim, ai meu Deus, deixa eu passar 5 metros dessa gata. Mas a gente tem que respeitar o espaço deles, né? Igual eu falei, cada um tem sua personalidade. Então, tem animais que não gostam do contato de perto, não estão acostumados a pessoas de fora, enfim. Então, assim, a gente tem que saber respeitar eles também. Eles são animais que eles têm essa personalidade que é determinada também pela genética, né? Então, a genética entra nisso. Em relação aos cuidados que eles receberam, essa fase de sociabilização, tudo entra na construção da personalidade do gato. Então, a gente tem que saber respeitar, né, essa questão. Legal, muita gente falando aqui do Olavo, que está fazendo participação especial da live. A minha irmã falando do Olha, Baguera, que é o irmão do Olavo, né? O Olavo é esse gato tranquilo, calmo. O Baguera é o que eu falei, ele é super extrovertido, ele adora chamar atenção. Então, chega alguém aqui em casa, ele sobe na grade, ele quebra copo, ele derruba as coisas, porque ele adora chamar atenção. E o mas eles Olavo, são super de boa, os dois, eles não brigam. não, eles não brigam. Às vezes o Baguera dá uns tapas no Olavo, mas assim, é mais na brincadeira do que realmente em relação a conflito, né? Em conflito, eles vivem super bem. Ele é primo do Olavo. E aí ele é super doidinho, ele é muito maluco. Ele acorda a gente gritando, enfim, ele gosta. É o oposto um do outro, né? E ao mesmo tempo que o Olavo gosta de carinho, o Baguera detesta, né? Bom que Enfim, equilibra a casa. Olha, a é. Rebasto, eu adotei uma gatinha com 2 meses, até então ela era calma. Conforme foi crescendo, ela foi mudando o humor. Hoje, com 1 ano, ela morde muito. Nem dando carinho adianta. Isso pode ser estresse? Pode. Pode ser estresse, mas pode ser algo que ela criou. Por quê? Porque o gato, né, igual eu falei antes, ele é um animal que ele necessita de espaço. Então, muitas vezes ele tolera o seu carinho, ele não faz nada porque ele tolera. Não é porque ele gosta, ele tá te tolerando. Então, assim, o gato é assim. Então, às vezes, você vai fazer, ela fazia o carinho nele, ele estava tolerando, e ele aprendeu que mordendo, ela se afastava. Né? Então, muitas vezes ele começa a morder para afastar, porque ele não gosta de contato físico, né? E a gente tem que respeitar isso. Tem gato que não gosta. Então, pode ser por isso. Pode ser que agora ele, né? Ele vê que ele mordendo ela é meio que cria um ciclo vicioso, né? Então ele morde, ela se afasta, ele descobre que essa mordida afasta ela, e aí ela chega para fazer mais carinho nele, para ele não morder, ele vai morder ela, sabe que ela afasta. Então talvez essa seja a maneira dele de falar: "Oh, eu não quero seu carinho, eu quero ficar longe. Eu sou assim, não gosto muito de carinho, não gosto de colo". Então assim, tem essas personalidades diferentes de gato. Tem o gato que Não tem realmente não jeito. gosta O de ideal carinho. mesmo é aprender a respeitar. A gente tem que aprender a respeitar eles, Olha, né? tenho uma de 1 ano e 6 meses e adotei uma de 4 meses há menos de uma semana. A mais velha bate na pequena. Como é que é? Peraí, ela tem um gato de 1 ano, 1 ano e 6 meses e adotou uma de 4 meses há uma menos de uma pequenininha. semana. E a mais É, velha bate na pequena. sim. Então a gente tem que fazer, nesse caso, essa introdução que eu falei, né? Então não é só chegar e colocar ele lá. Por quê? Porque a mais velha, a casa era dela, os móveis eram delas, você era dela, né? Você é tudo dela. Para ela, é tudo dela. A casa é dela, você é dela. Então, assim, quando chega um outro animal disputando com ela atenção, disputando com ela comida, água, arranhador, tudo, ela vai se estressar com ela e vai bater nela. Né? Então, tem que fazer essa adaptação, esse período de adaptação que eu falei que pode ser um pouquinho demorado, né? Em caso de filhote, geralmente não é tão demorado. Coloca, mas verificar o ambiente. Tem a quantidade de comida ideal, de potinho de água, de brinquedo. E começa também a estimular o convívio das duas
evitando conflito. Começa a vigiar isso. Então, coloca esses brinquedinhos interativos, a fitinha, brinca com o outro, para eles começarem a se respeitar, né? A brincar, a conviver um com o outro. E o Feliway Friends ajuda muito nesse quesito também, né? Que já está tendo conflito. Então, já foi feita a introdução, não é mais o Classic. Então, tá tendo esse conflito. Eu tô tendo briga. Coloca um Feliway Friends na tomada, coloca um brinquedinho, vê a parte de enriquecimento ambiental, tá tudo legal, tem a quantidade de água suficiente, tem lugar para ele subir, tem caixinha, tem tudo para ele tá bem. Então, a gente tem que descobrir o porquê disso, né? Então, realmente pode ser por o estresse, mas esse estresse é causado pelo quê? Né? Por essa invasão de território. Então, a gente tentar minimizar esses fatores, né? Tirar o estresse desse gato, tentar acostumar esse outro gatinho com ele, né? O que fazer quando eles só querem brincar de madrugada? Isso é comum também, né? Nossa, a noite parece que é aquela Uma música, né? A festa dos criança. gatos. Vira os capirotos à noite, né? Destrói tudo. Derruba as coisas. Parece que eles fazem assim, né? A gente vai, se prepara para dormir, fecha o olho, aí pá! Vira a festa dos gatos. Aí eles destroem tudo. Mas, enfim, né? Essas festas à noite, essas loucuras, também tem a ver com hábitos de gato, né? O gato, ele é um animal que tem um hábito noturno, ele caçava à noite. Então, assim, eles trazem muito disso, eles têm muita energia à noite. Então, o ideal você fazer é brincar com ele, tenta brincar com ele antes, né, de deitar. E outra coisa que você pode fazer é oferecer para ele alimento antes de dormir. Então, coloca a comida, coloca o patezinho para ele, que é algo que vai diminuir o metabolismo dele, né? Então, com isso, você diminui a energia que ele tem. Então, você, né, tem esses fatores. Pode ser que melhore bastante, mas pode ser que eles continuem dando um ataquezinho depois, mas eu acredito que ajuda bastante nesse quesito. Você brincar um pouquinho, depois oferecer a comida, eles ficam mais tranquilos. Com relação a gatos e cães, assim, qual a dica, qual o principal segredo, né, para que tudo corra bem? O ideal é socializar desde pequenininho, né? Mas se de repente a pessoa quiser já tem um cachorro e quer adotar um gato já adulto, é possível É viver em paz? possível. É o mesmo processo de adaptação que eu falei antes, deixar o gato separado do cachorro, levar o cheiro do cachorro para o gato, e aí depois você coloca no estímulo visual, depois você vai, tenta um contato físico, sempre monitorando inicialmente. Então é o mesmo processo, pode ser um processo mais demorado, né? Mas é o mesmo processo que você faz com os dois, né? Assim, vai depender da personalidade também de cada um. Então, por exemplo, o Olavo, quando eu adotei ele ficava no hospital da UFLA. E ele lá era muita troca de animal, era muito animal que entrava, muito animal que saía. E foi a fase que ele estava em período de sociabilização. Então, ele acostumou com aquela entrada e saída de gente e de animais. Então, ele uma pessoa, ó, ele é um gato, que É ele é extremo. praticamente. É, praticamente. Então ele é um gato que ele se dá muito bem com outros animais, com outro gato. Ele tem muita calma, muita paciência, de tentar fazer amizade, né? Então ele vai, chega perto, cheira, fica olhando, ele fica submisso ao outro animal, e aí ele olha de longe. Então assim, ele tem muita paciência nesse processo. Para ele é muito fácil. E isso ajuda quando pelo menos um lado é fácil. Isso ajuda demais. O problema é quando os dois lados são terríveis, aí é mais difícil, então demora mais tempo. Mas quando um lado é legal, assim, então já ajuda muito nesse fator de adaptação. Né? O segredo é a gente aprender, estudar sobre comportamento, aprender sobre o nosso animal, né? E tentar se utilizar dessas técnicas para diminuir esses fatores de estresse. Obesidade pode ser sintoma de estresse felino? Também pode, porque acaba que um animal obeso geralmente é um animal que fica, né, assim, entediado, né? Vamos dizer assim. Então, um animal que não tem espaço para ele correr, não tem espaço para ele brincar, não tem brinquedo, ele só fica dentro de um apartamento. Ele tem um espaço pequeno para andar. Então, acaba que ele fica entediado, estressado, vai lá e come mais e acaba ficando obeso. Então, a gente tem que tentar oferecer para ele estímulos, né? Então, brinquedos,
interativos, igual eu falei, coloca. Tem aqueles brinquedinhos interativos que você coloca a comida dentro dele. Então, para ele conseguir a comida, é muito mais difícil do que ele simplesmente chegar na vasilha e comer. Então, se utiliza dessas, né, dessas questões, dessas partes, para você se beneficiar em relação a isso. E também o controle, né, da comida, fazer uma dieta, levar no médico veterinário é muito importante, né, em relação a gatos obesos, porque ele tem que ter um controle, né? Tem em relação à própria saúde. E você pode pedir dicas também em relação à parte comportamental, né? Que vai ajudar a minimizar esse estresse, enfim, e vai ajudar ele nesse quesito de obesidade. A gente consegue aprender a linguagem corporal do gato? Se tem uma linguagem que a gente possa entender? Sim, Assim, tem. que é? Tem muita coisa, né? Então, assim, eu até trouxe algumas coisas para falar para vocês, né, em relação ao comportamento. Eu fiz até uma listinha aqui, né? Então, tem alguns comportamentos que a gente tem que aprender, a gente tem que saber por que o gato fazer isso, né? Então, assim, tem vários, tem vários. Então, em relação à pupila do gato, em relação à cauda, né? Então, ele demonstra na parte corporal muito do comportamento, de como ele está se sentindo. Então, assim, é importante a gente estudar essa linguagem corporal. Então, quando o gato está se esfregando em você, ele está falando, dizendo o quê? Ele está passando feromônio, ele está falando que você é dele, ele está te marcando, né? Quando o gato esfrega móveis, né? Arranha móveis, desculpa. Ele está também fazendo esse comportamento. É um comportamento que é natural do gato, não é um comportamento, né? Talvez em excesso seja algum problema, seja realmente algo negativo, né? Mas em excesso, porque normalmente é um comportamento natural dele. Então, ele arranhar móveis, ele deixa o cheiro dele e ele, ao mesmo tempo, ele está marcando o território dele. Vocês já viram quando o gato deita de costas, assim, mostra a barriguinha pra gente? Aí você vai, todo bonitinho, assim, fazer carinho aí, ele gruda na sua mão, né? É uma armadilha aquilo, né? Então, esse é um outro comportamento que a gente tem que saber ver, porque assim, ele tá falando o quê quando ele deita de barriguinha pra cima? Ele tá falando, oi, tudo bem? Eu estou confortável com você. Ele tá te falando um oi, ele tá querendo fazer uma gracinha pra você. Não significa que ele quer que você vá lá na barriga dele fazer carinho. A maioria dos gatos não gostam disso, né? A maioria, não digo todos, porque não são todos. O Olavo, as meninas sabem, né, que antes eu virava para ele e falava assim, cadê a barriguinha? Ele virava a barriguinha para eu fazer carinho, que ele gosta. Mas a maioria dos gatos não gostam, né? Então ele só tá querendo chamar a sua atenção, falar um oi, falar que tá confortável, que tá relaxado. Um outro comportamento é aquele amassar. Eles são muito carentes, né? O gato fala ah e a gente já quer agarrar e botar no Isso, colo. é a síndrome da Felícia, né, que a gente fala. A minha mãe, acho que ela tá assistindo a live com a minha irmã, mas a minha mãe é Felícia, a minha mãe, o Olavo, corre dela. Até hoje ele não se acostumou completamente, porque a minha mãe corre atrás dele, ela quer pegar ele, ela sai correndo na casa atrás dele para pegar ele no colo. Não é assim, né? Então se abaixa, senta no chão, chama, espera ele vir ganhar o carinho. Né? Então, isso vai atrair cada vez mais ele para perto de você. Quando você vai atrás dele, você afasta ele de você. Né? Então, enfim, a gente tem que aprender essa parte também. Eles têm aquele comportamento de amassar o pãozinho, né? Que eles, quando eles ficam assim afofando. Esse comportamento também é uma característica que é remetida quando eles nasceram, quando eles iam mamar, eles faziam, né, esse ato, ajuda na injeção de leite, enfim. Então, esse amassar de pãozinho é quando eles estão relaxados, eles estão se sentindo confortáveis, né? Então, é um comportamento que é positivo também. Às vezes, quando eles fazem aquele contato visual por longo tempo e dá aquela piscadinha assim. Também, os especialistas em comportamentos associam isso a algo positivo. Significa que ele confia em você, que ele está tranquilo com você, né? Ele tem confiança em você. Né? Do mesmo jeito que a gente tem que respeitar quando eles querem se distanciar. Então, às vezes, você vai lá fazer um carinho, ele te dá uma mordida, ele tá falando o quê? Não, não quero carinho, sai daqui. Né? Então, sai dali, deixa ele, né? Ele vai para longe, deixa ele longe. Enfim, às vezes ele bate aquele dentinho e faz barulho, né? Faz aqueles barulhinhos de passarinho. Isso é o quê? Geralmente eles estão vendo uma presa em algum lugar. Então, né? Eles têm
realmente é, esse comportamento também que remete, né, ao período deles de caça, então eles continuam com isso até hoje. Quando eles trazem, né, aqueles presentes maravilhosos, né, aquele pombo morto, aquela barata, uma Aquela lagartixa, lagartixa, aquela barata, um rato, né, um camundonguinho, te dá, aí você fica bravo. Não, não pode ficar. Ele tá te mostrando que ele fez uma caça bem-sucedida, ele tá te dando um presente, ele tá te agradando, né? Então, assim, o que você pode fazer é tentar telar a sua casa para evitar isso, né? Mas não é um comportamento negativo, ele tá te dando um agrado, né? Quando ele se espreme naqueles lugares pequenininhos, ele está se sentindo confortável, porque também remete a comportamentos antigos. Igual a gente falou, essa energia à noite também é um comportamento do gato. Então, o segredo é a gente tentar aprender mais o que puder sobre o comportamento, sobre a linguagem corporal dele, para a gente saber o que ele está querendo dizer, né? é esperada alguma mudança de comportamento em gatos a partir de 10 anos? Tem uma de 13 e uma de 12 que acho que ainda são bebês. Então, na verdade, né, 12, 13 anos, eles são os nossos bebês, mas não são nossos bebês, porque na verdade eles já estão numa fase, né, senil, eles já são considerados idosinhos, né? Então, assim, não dá para esperar muito uma mudança de comportamento, é igual com a gente não espera tanto uma mudança de comportamento de uma pessoa idosa, né? Então, é uma fase que eles querem paz e sossego na vida, os gatos. Então, os gatos normalmente, eles já dormem 2/3 do dia deles, né? Eles descansam uma longa parte do dia. Imagina quando eles estão idosos, aí que eles querem mais sossego ainda. É claro que você tem que ir, fazer um carinho neles, porque eles já não têm a mesma mobilidade, já não têm o mesmo ânimo. Vai, faz um carinho neles, mas deixa eles quietinhos. Eles querem esse sossego né, dessa idade, né, enfim, né, eles já não são jovens mais. Então não dá para se esperar muito essa mudança de comportamento de um gatinho nessa idade. Perda de peso também pode ser um sinal de estresse? Pode também. O cortisol, né, igual eu falei que é um hormônio que é liberado em casos de estresse, ele gera também a perda de peso. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado até com essa perda de peso excessiva, né, e verificar se não é em relação ao estresse ou alguma doença, realmente alguma doença concomitante, alguma doença que pode ter levado a esse emagrecimento, né? Então, ou o estresse que serviu de gatilho, então levou a algo que piorou, então ele ficou estressado, parou de comer, parou de beber água e teve esse emagrecimento, né, repentino. Então pode ser sim associado. Só que é muito importante a gente levar no médico veterinário, né, para verificar a causa desse emagrecimento. É importante também lembrar que castração sempre, né? Para que a Sim, gente possa no, diminuir a população de animais de rua, porque uma sim, vez que tem sim. uma ninhada, são 7, 8 gatinhos. Exatamente, gente. Isso Pega um muito gatinho, pouco. castra. Sim, é muito importante, na minha opinião, a castração. Então, para a gente diminuir, tem tanto gatinho já para ser adotado, né? Então, adota algum gatinho, você não precisa de ter mais gatinho. Já tem muito no mundo para ser adotado. Aí é só ajudar. Então, a castração é essencial, sim. Ó, eu estou conversando com a médica veterinária Maíra Veiga. Comportamento felino é o tema da live de hoje da Amigo Bicho. A gente falou muito do Feliway, né? Vamos falar um pouquinho mais especificamente quantos Sim. tipos de Feliway existem. Uhum. É, e meio que assim, cita, resumindo para cada um, Tá. Eu vou qual falar é a sobre eles. Né, o Feliway, né, igual eu falei, a linha Feliway completa, ela é uma linha de feromônio sintético, então não tem sedativo, não tem calmante, não tem nada. Ele é uma ferramenta que vai te auxiliar na diminuição do estresse, na adaptação desse animal, né? Então ele auxilia bastante nesse quesito. E a gente tem 3 na linha Feliway, que é o Feliway Classic, que é esse roxinho aqui, ó. Aqui é o refil dele. A gente tem o Feliway Friends, que é o vermelhinho, e a gente tem o Feli Scratch, né? Então, o Feliway Classic, ele é indicado, ele seria o feromônio sintético facial, que é aquele que eu falei que o gatinho passa na gente. Ele é indicado em todas as situações de estresse, né? Então, assim, introdução de um novo membro na família. Esse membro pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser uma criança,
Enfim, é uma mudança na rotina do gato, é algo que causa estresse para ele. Ah, mudei a mobília, mudei de casa, levei no veterinário, no transporte, situação de ruídos excessivos, então esses fogos que assustam os animais. Então, todas essas situações estressantes, né, no consultório, na internação, é indicado o Feliway Classic. Ele, igual eu falei, ele vai, né, passar por esse órgão vômero-nasal e vai para o cérebro emocional e vai proporcionar essa sensação de bem-estar e conforto. Sempre, lembrando que sempre associar a um enriquecimento ambiental, né, fazer todas essas medidas que a gente já conversou anteriormente. Tá? A gente tem o Feliway Friends, que é o vermelhinho, né? O Classic, que é esse aqui, ele tem também um sprayzinho, que eu falei que pode jogar na caixinha, pode jogar na toalhinha, tá? E tem o Friends, que é o vermelhinho, que ele só tem o difusor. Por quê? Porque ele é indicado para o ambiente, porque a gente entende que problemas de conflito entre os gatos, ele é indicado em situações de conflito. É um problema ambiental, né? Então não adianta eu jogar um spray se é algo pontual. Então, assim, liga o difusor na tomada, o difusor ele fica, tanto do Classic quanto do Friends, ele dura 30 dias ligado na tomada, e aí depois você troca só o refil dele, tá? Então, o Friends é indicado em situações de conflitos, né? Então, brigas, bloqueios, perseguições, né? Todas essas situações que são de quando você já tem esses animais inseridos e está tendo esse problema de conflito pelo gato ser extremamente territorialista, né? Enfim. E a gente tem o Feliscratch. O Feliscratch, ele é um saquinho que vem com 9 bisnaguinhas, né? 9 pipetas de coloração azul, que ele é para ser colocado no arranhador. Então, às vezes a pessoa gasta mundos e fundos, paga uma fortuna com o arranhador, leva para casa e o gato, sofá, prefiro sofá. Então, não adianta nada, né? Então, ele ajuda muito nessa parte. É claro que também o arranhador tem que ser feito um manejo correto, né? Então, assim, você passa o Feliway, o Feliscratch no arranhador, ele tem a coloração azul, que é para o estímulo visual também do animal, para ele ser atraído para esse arranhador. Ele tem feromônios interdigital, né, que é o que os gatinhos liberam, né, quando eles arranham. Enfim, então ele vai ser atraído tanto pela coloração, tanto pelo feromônio em si, né? E o ideal é que você faça a limpeza do lugar que ele está arranhando já, com água, álcool 70% juntos, ou aqueles produtos enzimáticos. Pode borrifar, se você tiver o Classic, pode borrifar em cima o Classic no lugar que ele está arranhando. Tá? Coloca esse arranhador próximo ao lugar que ele está acostumado a arranhar, que você não quer mais que ele arranhe, né? E aí a tendência dele é mudar. Então ele vai largar o sofá e vai arranhar o arranhador, que é muito mais atrativo para ele. O arranhador, a escolha do arranhador é muito importante também, porque tem gente que compra aquele arranhador desse tamanho. Aqui. O gato vai fazer o quê? Vai jogar na sua cara esse arranhador, né? Porque... Enfim, então compra aquele arranhador grande, né, adaptado ao hábito do seu animal. Então tem gato que gosta de arranhar na horizontal, tem gato que gosta de arranhar na vertical. Então compra o adaptador, o arranhador adaptado aos hábitos do seu animal. Coloca o Feliscratch, né, faz os 3 cisquinhos azul e aí coloca próximo a esse lugar. E aí a tendência é ele mudar. Então, o arranhador vai ser muito mais atrativo para ele do que o sofá. Você limpou, você está tirando o cheiro, né? E o feromônio que já está no sofá. E aí você está mostrando para ele que tem um lugar ali do lado que é mais atraente, que tem o feromônio, que tem o cheiro, enfim. E tem a coloração também, que ajuda no estímulo visual, que é semelhante aos rasgos que os gatos fazem. E aí ele vai se interessar no arranhador. E com o tempo ele vai deixando o próprio feromônio interdigital. Tem um protocolinho a seguir, né, que em relação às pipetinhas, mas vem escrito tudo no saquinho direitinho, tá? Não vou entrar tanto nessa parte, porque senão eu fico aqui falando muito tempo. Então, esses 3 produtos, eles auxiliam muito na parte comportamental. Eles dão esse auxílio, né, na hora de cuidar dos gatinhos, que, igual eu falei, às vezes parece fácil, mas nem sempre é, né? A gente tem que estudar um pouquinho de comportamento, estudar um pouquinho do nosso animal, né? Que é diferente do animal do vizinho, que é diferente do nosso outro animal. Então, a gente aprender e
tentar sempre evoluir nesse quesito de ir procurar, claro, a ajuda do médico veterinário. É ele que tem as informações técnicas para você. Igual eu falei, a gente conversou aqui de forma genérica, né? Então a gente falou do geral, do Olha, a comportamento gente tem geral. 25 segundos. Eu vou Ai, meu aproveitar para Deus. agradecer você, agradecer a sua participação. Eu conversei com a Imagina. médica veterinária Maíra Veiga, falou sobre comportamento felino, ela do laboratório Seva, e a gente está sorteando um kit Seva lá no feed do Instagram da Amigo Isso. Bicho. Vai lá dar uma olhadinha. Muito obrigada, Maíra. Um beijo, Gente, tchau. obrigada por todo mundo, tá? Online aí. Muito obrigada por assistir.